A paz de Cristo, glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Christian, a pastora Daniele, pastor Gustavo, Elaine. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Culto da palavra é um culto de fato muito especial. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Como nesse trimestre estamos estudando sobre Hebreus, essa é uma palavra muito interessante, palavra viva e eficaz, que ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Mas eu quero meditar com vocês num texto que está no Antigo Testamento, que é o texto de Esdras, capítulo de número 7. É um texto dos livros históricos, depois de Gênesis, antes de Salmos. Esdras, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 6. Eu vou ler o texto. Está escrito assim: Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do seu reinado. No primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticar, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, aqui nós lemos um texto sobre um evento histórico importante na vida de Israel. Nós estamos falando sobre um homem que ele trouxe de volta o povo de Deus do cativeiro. Nós, quando estudamos a palavra de Deus, no livro de Jeremias, vemos que Jeremias alertou o povo quanto aos pecados, quanto à sua conduta, e naquela ocasião, nós vemos que Deus levantou Nabucodonosor, e Nabucodonosor atingiu Israel, atingiu a nação de Judá, Jerusalém, em pelo menos 3 etapas, em pelo menos 3 anos ele ele atingiu aquela cidade, e o povo de Israel foi sendo transportado para a Babilônia em 3 fases. Na primeira fase foram os nobres, onde estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram para a Babilônia na primeira leva, os filhinhos de papai foram embora para a Babilônia, levados. Depois, na segunda leva, no ano de 597, nós temos a segunda, onde os sacerdotes que estavam envolvidos com a adoração são levados para a Babilônia. E na terceira fase, são levados então todo o povo. E aí o templo e a cidade de Jerusalém é totalmente destruída. Bom, esse é o resumo de que em 3 etapas eles foram destruídos. Mas agora nós temos a fase do retorno. Passados-se os 70 anos, passado-se o período em que Deus disse que eles passariam na Babilônia, agora então Deus vai restaurá-los. E Deus começa a restaurá-los usando Josué e Zorobabel. E eles também vão voltar para a terra em 3 etapas. Então eles começam a voltar para a terra através de Josué, que era sumo sacerdote, e de Zorobabel, que era o administrador, descendente de Davi, para que se cumprisse o que está na escritura, que a Davi sempre teria um rei, sempre teria um administrador. E Jesus, por ser da descendência de Davi, ele está nessa genealogia. Bom, então nós temos a primeira etapa com Josué e Zorobabel. E agora nós estamos diante do texto de Esdras, que é a segunda etapa, a segunda restauração. O templo já está reconstruído, a glória da segunda casa já está reconstruída, e agora Esdras tem a obrigação, ele é um levita, ele é um escriba, e ele está trazendo o povo para voltar a adorar a Deus em Jerusalém. É a segunda fase da restauração, e eu quero falar com vocês sobre algo que passou aqui, e o tema da mensagem que eu quero trazer para você é: como gastar bem a sua vida. Talvez a expressão não seja estranha, gastar a vida, não seria investir?
Não seria aproveitar a vida que nós temos? Mas propositalmente nós vamos falar sobre como gastar a vida, porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, que ele gastou a sua vida e continuaria gastando a sua vida em prol da obra e do reino de Deus, para que as pessoas pudessem ser salvas e restauradas. Por isso eu quero meditar com você em algumas etapas dessa vida, dessa história. Quando a gente leu no versículo 10 aqui do capítulo 7, diz assim, que Esdras, ele estava aqui com alguma disposição, diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração. O que significa a palavra estar disposto? Aqui é muito interessante, porque aqui significa direcionar a sua vida. Ele tomou uma decisão. Eu e você precisamos tomar uma decisão com o que vamos fazer com a nossa vida. Afinal de contas, a nossa vida ela é passageira, a nossa vida passa muito rápido. Por isso que está escrito em Isaías, que secam-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A nossa vida é passageira, e o que vamos fazer com, como dizia o pastor Edson, com o resto da nossa vida? O que nos resta da nossa vida? E aqui Esdras tomou uma decisão. Na sua vida ele tomou a decisão de direcionar a sua vida. Como nós vamos direcionar as nossas vidas? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque ele diz 3 coisas que Esdras usou para direcionar a sua vida. A primeira delas diz que foi buscar a lei do Senhor. A segunda foi cumprir, e a terceira foi ensinar em Israel os estatutos e os juízos de Deus. E eu quero meditar com você exatamente nesses 3 pontos, nesses 3 tópicos, onde nós vamos entrar em cada um deles para a gente analisar como foi essa decisão. O que ele fez, o que eu e você precisamos fazer, olhando para um líder, olhando para um homem que tem a obrigação de levar o povo para a adoração a Deus, trazer o povo de volta a Deus, restaurar a nação de Israel. E aqui ele coloca da seguinte forma: o buscar que está aqui. Ele disse que ele era um escriba versado nas escrituras sagradas. Apesar dele ser uma pessoa estudiosa, versada, conhecedor das escrituras, o texto diz que ele dispôs o coração. Aqui o coração na Bíblia não é simplesmente sentimentos, e sim o nosso intelecto, também os nossos sentimentos e também a nossa vontade. Ou seja, ele se aplicou em buscar ao Senhor, em buscar o conhecimento da palavra de Deus. E aqui eu quero olhar para você, que você pode olhar nessa palavra como buscar cuidadosamente, ou seja, analisar nas minúcias. A palavra também significa investigar, também significa conhecer. E aqui ele toma uma decisão: eu preciso conhecer a lei de Deus. Então eu e você, como crente, viemos aqui no culto da palavra. Por que você veio no culto da palavra? Porque você quer conhecer a palavra de Deus. Você veio no lugar certo, você veio na hora certa, porque no culto da palavra nós buscamos conhecer a palavra de Deus. E Esdras se aplicava, Esdras se dedicava a fazer isso. O que mais que ele fazia? O segundo ponto, ele disse que ele queria cumprir. O cumprir aqui também significa fazer algo, significa agir, significa praticar, significa obedecer, significa viver a palavra. Não é somente buscar, mas também vivê-la. O terceiro ponto, ele fala que é ensinar, ou seja, você só ensina aquilo que você aprende. Então você, e também aquilo que você pratica, senão você se torna uma pessoa hipócrita daquilo que você está ensinando. Por isso, Esdras tomou essa decisão. E uma coisa interessante, por que ele está fazendo isso? E aqui tem a resposta. Ele precisa ensinar os estatutos e os juízos de Deus. Tem coisas na Bíblia que são os estatutos, as atitudes positivas. Aquilo que eu devo fazer são as atitudes positivas, os mandamentos do Senhor, aquilo que eu preciso obedecer, é positivo. E também tem os juízos, ou seja, dizer aquilo que eu não posso fazer. Então você também tem as atitudes negativas, o que eu posso e o que eu não posso. Então a palavra de Deus tem essas orientações para a nossa vida. E quando a gente olha para Esdras, Esdras toma a decisão de fazer exatamente isso. Ele precisa buscar ao Senhor. Então no primeiro tópico que eu quero dizer para você
eu e você precisamos estudar a palavra de Deus. Esse é um ponto. Você veio no culto da palavra, você virá na escola dominical, você continuará estudando a palavra de Deus. É um esforço que nós fazemos em casa, diariamente, buscando ao Senhor. Esdras, ele é a pessoa quem inaugura. Vocês estão vendo o púlpito, né? De madeira. A primeira vez que você tem um púlpito de madeira na Bíblia, onde é? É Esdras, que traz a lei do Senhor. E sabe qual era a questão? O povo tinha ido para a Babilônia, ficou 70 anos fora. Eles perderam a língua original, que era o hebraico. A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, estava escrito em hebraico. Lá na Babilônia, Daniel precisou aprender um novo idioma. Em 3 anos, eles eram especialistas no idioma. Ele precisou aprender a lei, ele precisou aprender o outro idioma. Quando esse povo, depois de 70 anos, volta para a adoração, o povo tem outro sotaque. O povo está falando aramaico, o povo não está falando hebraico. E agora? Na hora de ler a Bíblia, ele começa a ler o texto. Bereshit bara Elohim. Epa, não sei nada que você está falando aí. No princípio criou Deus. Mas espera aí, o povo não entende, porque o povo perdeu a língua. Aquelas pessoas que nasceram na Babilônia, que falavam manhã, tarde e noite aramaico, quando chegou não sabia mais falar. Aí sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que inaugurar um púlpito de madeira, coloca no meio de uma praça, e ele começa agora a ler a palavra e explicar a palavra. A pregação expositiva, ela nasce aonde? Ela nasce com Esdras. Ele inaugura esse novo modelo de você ler as escrituras e explicar ao povo a sua interpretação. Então esse modelo de ler e explicar acontece com Esdras. Esdras também é a pessoa tão especial, que você sabe que o seu Antigo Testamento tem 39 livros, de Gênesis a Malaquias. A organização do Antigo Testamento, a organização desses livros é atribuída a Esdras, que foi o escriba versado na lei do Senhor. Ele é considerado um segundo Moisés. Por quê? Porque ele organizou todos os livros que tinham, colocou em ordem e apresentou numa grande sinagoga. É ele quem inaugura as sinagogas, com 120 pessoas. E nessa grande sinagoga se decide como vai ser a estrutura da nossa Bíblia. É atribuído a ele, provavelmente, o Salmo 119, que você lê, o Salmo da palavra de Deus. Como amo a tua lei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um homem que amava a palavra de Deus. Então ele tomou uma decisão. Como que ele estava gastando a vida dele? Estudando as escrituras sagradas. Ele gastou a sua vida, dedicando a sua vida à palavra de Deus. Você aceita Jesus, é batizado, glória a Deus, você cumpre os mandamentos do Senhor, você continua vindo no culto. Quando que você vai parar de vir no culto da palavra? Quando que você vai parar de vir na EBD? Enquanto Jesus não vem, você vem para a EBD. Enquanto Jesus não vem, você continua vindo no culto da palavra. Enquanto Jesus não volta, você continua aprendendo. Enquanto Jesus não volta, você continua adorando. Enquanto Jesus não volta, você continua crescendo. Enquanto Jesus não volta, tem coisa para você aprender. Enquanto Jesus não voltar, você vai continuar aqui firme, fiel, buscando ao Senhor. Firme e constante, sempre abundante, porque a sua obra, ela tem uma recompensa no Senhor. Então você não vai parar. Você não vai parar. Você vai continuar até que Jesus venha. Amém? Glória a Deus. Então você continua como Esdras continuou. Então ele preparou-se para essa missão. E ele preparou-se não somente para um conhecimento próprio dele, porque ele poderia falar assim: estou preparado, eu já sei, não preciso ir mais. Não, você não se forma e fala assim: não preciso ir mais, terminei o curso, não vou mais. Já tenho o certificado, não frequento mais. Você não vai parar. Ele dedicou a sua vida à palavra de Deus. Deixa eu chamar sua atenção para um ponto. Uma vez, o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele tinha recebido uma notícia. Ele tinha sido preso pela segunda vez. Ele estava no corredor da morte, próximo de ser executado. E ele escreve para Timóteo assim: Timóteo, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Mas quando você vier, você traz a capa, você traga os livros
e principalmente os pergaminhos. Quando você sabe que a sua morte está marcada, você sabe o dia que você vai morrer, para que você quer livro? Para que você quer Bíblia? Para que você quer pergaminho? Você sabe que você vai morrer. Alguém diria assim: se eu soubesse a data da minha morte, eu ia viajar pelo mundo. Se eu soubesse a data que eu fosse morrer, eu faria tal coisa. Se eu soubesse a data que eu iria morrer, eu faria tudo diferente. O que Paulo fez? Ele sabia que ele ia morrer. Ele falou assim: antes de morrer, um homem que está no corredor da morte, que escreveu assim para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O homem falou: acabei a carreira. Para que ele precisa estudar antes de morrer? Mas eu quero te dizer, até que Jesus venha, você vai continuar estudando. Se você soubesse o dia da sua morte, você tem que continuar estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. É Deus que fala conosco, é a palavra de Deus quem fala no meu e no seu coração, é ela que Deus cumpre, é ela que Deus vai fazer você crescer, é através dessa palavra. Então Paulo tomou a decisão de, até mesmo próximo da sua morte, ele continuaria estudando a palavra de Deus. Talvez alguém poderia dizer: mas ele escreveu 3 epístolas, ele não precisa. Mas ele precisa, porque ele precisa estar em contato com Deus, em contato com a voz de Deus, em contato com a palavra de Deus, e ele fez isso, ele gastou a sua vida também estudando a palavra de Deus. O segundo ponto que está aqui nessa mensagem, é que ele também ensinou. Então, ele primeiro busca para si, adquire conhecimento. Só para te dar um exemplo, alguém vai dizer assim: mas não precisa mais vir estudar esse texto, porque é muito corriqueiro, né? EBD todo domingo e tal. Mas só para você saber, vocês acham que professor não precisa estudar? Vocês compraram o comentário Beacon, não compraram? Glória a Deus quem comprou o comentário Beacon de Hebreus, tem mais de 400 páginas. A aula que eu ministrei, a aula 1 e 2 e 3, que é o capítulo 1 e capítulo 2, sabe quantas páginas eu precisei ler para vir dar aula aqui? Vou só te dar um chute: 133 páginas só do comentário Beacon. Para dar uma aula de 45 minutos, 50 minutos, a gente teve que ler 133 páginas. Mas foi só isso? Não. Eu já tinha material pronto, mas tive que estudar mais, tive que buscar mais, tive que aprofundar mais. Foi só o comentário Beacon? Não. Aí as pessoas falam assim: mas não precisa. Precisa. Você acha que o professor não aprende? Eu aprendi tanta coisa antes de dar aula, porque eu tive que estudar, buscar, colher, resumir, para poder trazer para vocês um resumo. Mas professor também aprende. Você vai falar assim: mas você está ensinando, então você já sabe. Eu sei alguma coisa, mas eu continuo aprendendo. E depois dessa leitura das 133 páginas, não precisa mais estudar? Precisa. Eu ainda não sei um monte de coisa, ainda tem um monte de interrogação. Eu ainda preciso continuar buscando a palavra de Deus. Não tem ninguém formado, é doutor em divindade, não importa se é doutor em divindade, mas não é doutor em Bíblia, porque não tem como você esgotar a palavra de Deus, porque ela é profunda, é um poço que você não consegue. E tinha um pastor que dizia que o poço é fundo, e a nossa corda ela é curta, a gente só consegue pegar umas gotinhas, a gente só vai pegando gotinhas, e essas gotinhas para nós faz uma diferença muito grande, porque essas gotinhas nos dão vida, fazem reviver. Então por isso você precisa continuar estudando. Então primeiro você estuda, para depois você ensinar. Foi isso que Esdras fez, dedicou-se a sua vida a estudar. Depois ele agora vai ensinar. E aqui é o segundo aspecto, porque ele precisa agora preparar-se para transmitir. E aqui tem um detalhe importante, porque alguém diz assim: fulano sabe muito, mas ele não sabe passar. Alguns dizem assim: fulano ele sabe muito, mas ele não consegue ensinar. Então qual que é a questão? Tem gente que não quer ensinar, ou não consegue passar o conhecimento adiante, compartilhar. Uma vez, infelizmente isso acontece, escutei uma pessoa dizendo assim: essa mensagem eu estou guardando para um lugar assim, só vou soltar numa multidão. Na igreja pequenininha eu não vou falar não. Ele escondia o conhecimento. Eu só vou falar se for na multidão, para ter ibope. Mas se for na igreja, na congregação, se for no culto de intercessão, se for na manhã com Deus, eu não vou falar, porque se eu falar, eu já estou dando um spoiler, então eu não vou falar. Irmão,
prega a palavra de Deus, não importa quem seja, quando esteja, que dia que não é, você tem que pregar toda a verdade de Deus. Não esconda nada, porque quanto mais você der, mais Deus te dá. Quanto mais você der, Deus te dá. Deus te acrescenta, e mais, te acrescenta mais e mais. Aí eu não vou contar, porque se eu contar para ele, ele vai ficar melhor que eu. Não tem problema ele ficar melhor que você, porque você está no reino, você é usado por Deus para ensinar os outros. Você recebe algo de Deus e transmite. O que é o evangelismo? É nós recebermos a mensagem e compartilhar a mensagem de Jesus. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Era para pregar só para alguns? Não, é para toda. Lá em Mateus 28 diz: ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, é para ensinar tudo que Jesus disse. Não é para contar metade da verdade, não é para contar só um pedacinho. Você pode contar, não precisa ter medo de contar para os outros e ensinar, porque Deus vai acrescentar mais e mais. Amém? Glória a Deus. Por isso que está escrito lá em Provérbios 9:9: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Então você, quando ensina o justo, você também cresce, você também evolui. Então você precisa fazer isso. Muitas pessoas estão indo para o inferno, talvez porque nós não estamos compartilhando aquilo que já recebemos. Você talvez diga assim: eu não tenho nada para ensinar. Eu posso dizer: você tem sim, você recebeu algo de Deus. Você recebeu algo de Deus e você tem algo no seu coração. E o Espírito Santo, a nova aliança, ela foi gravada no nosso coração pelo Espírito Santo. Então você tem algo a compartilhar sim. Você precisa compartilhar aquilo que você recebeu. Talvez você pense que você tem tão pouco, mas esse pouco que você tem pode fazer algo muito grande na vida de alguém. Certa vez uma mulher, ela estava pedindo um milagre, e Jesus falou assim para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Alguns diriam: ela vai desistir. Mas ela falou assim: Senhor, eu não quero o pão inteiro, eu não quero pão. Os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Só a migalhinha do Senhor já faz uma grande diferença na minha vida. O que você tem, mesmo que você acha que seja uma migalhinha, essa migalhinha é um milagre muito grande na vida de muita gente. Você tem algo de Deus, você recebeu algo de Deus, e você pode compartilhar aquilo que você tem em nome de Jesus. Então faça isso. Não esconda para você a salvação, não esconda o seu conhecimento, não esconda, porque o Senhor quer usar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Esdras dedicou a sua vida para também ensinar. Então ele fazia daquela forma, ele lia o texto, explicava o texto. E quando ele começou a fazer isso, o povo ficou da manhã até a tarde ouvindo a palavra de Deus. E o povo ficou ali ouvindo, e o seu coração foi se enchendo com a palavra de Deus. Seu coração foi se enchendo, e eles começaram a chorar, porque eles começaram a ouvir a voz de Deus. E ali, eles começaram a compreender a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem como aquele eunuco. Filipe chegou ao carro e perguntou: entendes tu que lê? Ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Quantas pessoas você já encontrou aí fora e fala assim: a Bíblia é um livro muito difícil, eu não entendo. Ele não entende, mas aquilo que foi ocultado aos sábios entendidos, Jesus revelou aos pequeninos. Ele revelou para você. Aquilo que muita gente não entende, Ele revelou para você. Aquilo que muitos universitários, aquilo que muitas pessoas que têm doutorado não entendem, você cristão, salvo, remido, lavado no sangue de Jesus, você recebeu um entendimento, porque você tem o Espírito Santo que revela a palavra. Aleluia. O Espírito Santo fala conosco. Então a primeira regra também é: você vai ler a Bíblia? Sim, tem que ler. Mas você lê como? Como ler um jornal? Não. Você lê em oração. Você pede para o Espírito Santo te revelar. Você tem o auxiliador, você tem o consolador, você tem aquele que revela, aquele que inspirou as Escrituras, ele também te revela. Então você tem algo que eles não têm, você tem o Espírito Santo. Porque Jesus disse que eles não podem receber o Espírito Santo, mas você recebeu. Eles não creem, mas você creu. Eles não receberam essa graça, mas você recebeu. Você tem algo que eles não têm. Então, em nome de Jesus, faça isso. Compartilhe a palavra de Deus. Ele também estava aqui num ponto, ele praticava a palavra de Deus. Ele não só ensinava, ele não só buscava, mas ele praticava.
E é aqui que está toda a diferença. Quando Jesus começou a ensinar, as primeiras palavras que Jesus começou a usar, ele foi falando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas nos primeiros embates que ele teve com os fariseus, com os estudiosos da época, ele disse assim: hipócritas. Por quê? Eles conheciam muito de Bíblia, conheciam muito da lei, conheciam muito do Antigo Testamento, eram os guardiões da lei, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam, eles não praticavam aquilo que eles tinham ali em mãos. Por isso que Jesus disse que vocês não deixam as pessoas entrarem, vocês não entram no reino de Deus e também não deixam os outros entrarem. Então Jesus chamou de hipócritas, e a palavra hipócrita é uma palavra interessante, porque ela vem do teatro. O que é uma pessoa que faz uma atuação? Ela representa um papel, ela está representando algo que ela não é, ela representa um personagem que ela não vive, é só fictício. Então os religiosos, eles tinham um personagem, eles diziam que ensinavam o correto, mas faziam o errado. Então Jesus vem e diz assim, e ele começa a ensinar no Sermão do Monte. Depois de 3 capítulos, você vai ler o capítulo 5, 6 e o 7. No final do capítulo 7 está escrito assim: e toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, porque ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas ele tinha autoridade. Jesus tinha autoridade para falar. Por que ele tinha autoridade para falar? Não é só porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele vivia aquilo que ele ensinava, ele vivia aquilo que ele pregava. Jesus, ele vivia a palavra de Deus. Então, como que ele venceu o diabo? Foi com a palavra de Deus. Ele jejuou, ele orou, mas na hora de vencer o diabo, ele usou quem? Ele usou a palavra. A palavra é a espada do Espírito. E eu quero te dizer uma coisa: você tem a espada do Espírito. Se você ler aqui Efésios capítulo 6, você tem ali muitas armas da armadura do cristão. Quase todas elas são de defesa. Tem uma só que é de ataque. Você tem escudo, defesa. Você tem capacete, defesa. Você tem calçados, você tem couraça, tudo de defesa, 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 defesa. Mas a única arma que você tem, que tanto é defesa quanto ataque, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tanto fala contra quanto você se defende. Você tanto fala dos juízos, do que não pode, quanto você fala dos decretos, do que pode. Você tanto se defende quanto você ataca quando precisa. Existe uma palavra interessante aqui, que a palavra de Deus, ela é apta também para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Quando nós lemos esse texto em Timóteo, que a palavra de Deus era usada por esses propósitos, é interessante que a palavra redarguir não é muito usada. Talvez eu e você temos que ler no dicionário. E o que é redarguir? É replicar argumentando. O que significa dizer isso? Replicar: não é assim. Por que não é? Tem que explicar o motivo. Você replicou: discordo. Vem uma falsa doutrina por aí, vem uma tal de uma hipergraça falando por aí, vem um camarada falando aí que não tem que se arrepender não, vem um camarada falando aí que é tudo amor, 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 amor. Aí você diz não. E não por quê? Não porque está escrito que Deus abomina essa prática homoafetiva. É sim, está escrito aqui, Deus abomina. Não adianta arrumar a Bíblia inclusiva, não adianta arrumar nada disso não, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena, ela diz que não pode, e diz por que não pode, porque é antinatural, porque para Deus é abominação. Existe uma diferença. As pessoas pensam que não tem gradação de pecado. Pecado, é verdade, mas assim como você tem um mais grave, existe uma gradação. No céu você vai ter galardão, não vai? Galardão, um recebe mais, outro recebe menos. No inferno também, um é mais condenado, outro é menos condenado. A gradação de condenação. Há pecados que Deus, Ele aborrece. Lá em Provérbios está escrito: há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, tem um grau de pior. É pior do que a outra. Ele está fazendo uma comparação. Então você tem algo pior e algo que é melhor. Então quando você disser não, tem que dizer por quê. É diferente do pai e da mãe que diz assim: não pode fazer isso, criança. Por que não pode? Por que não? Porque não é resposta.
Já ouviram essa frase? Porque não é resposta. Porque não é resposta, e a Bíblia é usada para redarguir. Porque não, porque aqui está escrito que Deus deseja assim. Você diz o que Deus quer. Hoje não é só amor, não. Você precisa aqui, mostrar a verdade do Evangelho. E aqui ele praticava essa verdade. Ele vivia essa verdade. Então, antes de você ensinar, você também tem que viver a palavra de Deus. E Esdras fazia isso. E uma coisa interessante é que ele amava. Primeiro, ele amava a Deus. Algo muito importante. Você vai ver que Deus o favorecia, está escrito no texto. Ele era um homem que era favorecido por Deus. Ele amava a Deus. Por isso, ele amava a sua palavra. E depois, como ele amava a Deus, Deus o favorecia, Deus moveu o coração do rei Artaxerxes para dar tudo o que ele precisava para trazer a restauração para o povo de Deus. Então ele foi e convidou as pessoas, os adoradores, para virem à casa de Deus. Ele teve essa autoridade para fazer isso. Ele estava sendo favorecido, ele amava a Deus, ele ama a palavra de Deus. E outra coisa que ele amava, ensinar por quê? Ensinar quem? Tá bom, já tenho conhecimento, já guardei para mim. Mas porque ele também amava o povo de Deus. Então ele amava Deus, ele amava a palavra de Deus, mas ele também amava o povo de Deus. Então você precisa compartilhar o Evangelho. Por quê? Porque você ama. Porque você, quando precisa evangelizar, missões, a gente diz, está no coração de Deus. Por que a gente diz isso? Porque a gente diz que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amava Deus. Por isso, ele não só... Quais são outros aspectos porque ele amava Deus? Tem outros aspectos que estão no capítulo 8 e no capítulo 10. Esdras não era só um homem de palavra, de estudar a palavra de Deus. Também diz o texto que ele era um homem de oração. Ele também tinha comunhão com Deus na oração e também era um homem que jejuava. Sabe o que é isso? Palavra, oração e jejum? É um tripé. Só palavra sem oração? Você fica formal. Você fica frio. Se você só tem palavra, não tem oração. Se você só tem oração e não tem palavra. Certa vez eu conheci uma pessoa que falava assim: eu não tenho teologia, eu só tenho joelhologia. Joelhologia. Aí ele só orava e não lia a Bíblia. Está fazendo errado. Não adianta só orar. Você tem que crescer na graça, na oração, mas também no conhecimento, na palavra. Você não pode crescer só de um lado, senão você fica manco, senão você fica deficiente. Então você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa da oração, você precisa da palavra. Mas ele também tinha o jejum. Ele colocava isso na sua vida: o afligir-se diante de Deus, o mortificar a sua carne, o fazer a vontade de Deus, o entregar-se a Deus, o humilhar-se perante as mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele fazia isso todos os dias. Ele tinha uma prática de oração, ele tinha uma prática de buscar a palavra. É algo que você faz diariamente. Talvez você não consiga jejuar todo dia, de fato, mas você pode ler a Bíblia, você pode orar todos os dias. É algo que você precisa pensar: como eu vou gastar bem a minha vida? Como que eu vou usar o meu tempo da minha vida que Deus me deu? De que forma eu vou usar? De forma sábia, como Esdras usou. E agora eu quero trazer para você, agora nos dias de hoje, como é que eu pego a mensagem do exemplo de Esdras e trago para a minha vida? Como é que eu faço isso hoje? Bom, primeiro eu já comecei dizendo aqui, a sua leitura devocional. Nosso pastor Silas está sempre incentivando: vamos ler a Bíblia, esse mês estamos lendo Provérbios e tal. Cada mês você está lendo um capítulo, ou melhor, um livro da Bíblia. Então nós somos incentivados, como igreja da palavra, a ler diariamente a palavra. Então você pode mudar a sua rotina. E falando em rotina, a leitura bíblica, o devocional, a oração, você faça isso diariamente. Quando você faz isso, você está fazendo como Esdras, crescendo a cada dia. Porque está escrito no Salmo 1, que está escrito lá:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele faz o quê? Medita dia e noite. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia dia e noite. Mas você pode meditar nela dia e noite. Ler, você talvez requeira um momento de você parar e parar para ler, mas meditar, você pode meditar dia e noite. Você vai pensando, você vai meditando, você vai pensando a consigo, refletindo sobre a palavra no seu coração. Então, você precisa ter o prazer na lei do Senhor. E sabe o que acontece com quem tem o prazer na lei do Senhor? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e ele produz em todas as estações. Quando a gente fala sobre plantação, você pensa assim: ah, tal mês é o mês do milho, tal mês é o mês da laranja, tal mês é o mês de tal fruta, porque você tem o tempo. Mas o cristão que medita na palavra é como uma árvore junto a ribeiros de água, e que produz o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quando faz, prospera. Você quer prosperar? Quer a receita da prosperidade? A receita está aqui, ó. Medita na palavra dia e noite, você vai prosperar. Medita na palavra de Deus dia e noite, você vai crescer. Medita na palavra dia e noite, você vai prosperar muito, porque aqui tem as instruções para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Em segundo ponto, então você vai ter a sua vida devocional. Segundo ponto que eu marquei aqui é frequentando os cultos de ensino. Como é que você cresce? Como é que você vai dedicar a sua vida? Frequentando os cultos de ensino. Como por exemplo, parabéns, você veio no culto da palavra. Você precisa continuar, não pode parar. O que mais? Na escola bíblica dominical. Sim, tem que vir na IBD. Ah não, mas só no culto da noite tá bom. Só louvando a Deus está ótimo. Venha na IBD. Eu já perdi a conta, mas eu vou falar. Mas eu comecei cedo, eu era criança. Eu comecei frequentando as salas quando eu era bem criança. Então, eu já estou com 33 anos frequentando a IBD. Muitos anos eu fui aluno. E alguns anos eu comecei a ser professor. E agora, pela misericórdia e bondade, também estou coordenando. Então veja, a gente continua aprendendo todos os dias. 33 anos eu estou aprendendo. Eu comecei bem novinho, bem criança, aprendendo a palavra de Deus, e estou aprendendo até hoje, vou continuar aprendendo. Então não tem formação, você não vai se formar. Algumas pessoas dizem assim: não, eu não vou na escolinha. Que escolinha, irmão? Eu fico bravo quando alguém fala escolinha dominical. Escolinha, irmão? Não tem nada de escolinha de professor Raimundo, não. Aqui é a escola da palavra de Deus. É a Bíblia. Escola bíblica dominical. É Bíblia. Não é nada de escolinha não, irmão. Não fica depreciando a palavra de Deus, depreciando o estudo da palavra de forma alguma. E nós aprendemos cada domingo lições poderosas, maravilhosas. Deus tem usado pessoas, Deus tem usado escritores, Deus tem usado vidas para que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento. E você vai ver, né? Eu estava assistindo a aula do professor Túlio, porque eu não pude, eu estava em Taboão. E aí eu dei a mesma aula que ele deu aqui, eu dei lá. E eu falei um monte de coisa que ele não falou, ele falou um monte de coisa que eu não falei. Ou seja, a mesma lição, o mesmo assunto, no mesmo dia, dois professores, aliás, dois não, né? Em todas as ADVECs do Brasil, em todas as igrejas que têm escola dominical, falaram sobre um assunto e não houve repetição. Deus usou cada um e todos foram abençoados, e a igreja de Jesus tem crescido na graça e também no conhecimento. Então Deus usa na sua multiforme sabedoria. Deus usa cada um da sua forma, do seu jeito. Você não vai ser igual ao outro, mas Deus vai te usar. Então continue frequentando a IBD. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 13. Eu vou ler rapidinho. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, que eu falei aqui, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviando os ouvidos da verdade, voltarão a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista,
Cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Dalmácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também te enviei Tíquico a Éfeso. Quanto vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo aqui, como eu falei anteriormente, ele estava morrendo, e ele faz as recomendações finais para o seu filho na fé. Timóteo, ele está falando para Timóteo: pregue a palavra. Pregue o que? A palavra. Não é a minha opinião, é a palavra. Ele falou para Timóteo: pregue a palavra. Vai lá e busca os livros, vai lá e busca os pergaminhos, e me traga. Olha, recomendação final: continue buscando a palavra. Então, ele fala isso para ele. O que mais que você precisa fazer? Olha o que Paulo fez aqui no corredor da morte. Ele decidiu estudar a palavra de Deus. Quando você vai parar de estudar? No corredor da morte. Você vai estudar até o último dia da sua vida. Você vai continuar estudando a palavra de Deus. Faça esse propósito. Como gastar a sua vida? Aí eu coloquei um terceiro aqui para puxar sardinha. Faça um bom curso teológico. Para puxar sardinha. EBD, sim. Mas também, vem estudar. A EBD você vai aprender, vai também. No culto da palavra também. Mas se a igreja está providenciando para você um curso de teologia, aproveita. Venha estudar, venha buscar a palavra de Deus. Eu ouvi uma irmã falando que tudo que ela fica sabendo de estudo, ela vai atrás. Glória a Deus por isso. Ela está buscando, tem sede, quer conhecimento. Então aproveite, faça um bom curso. Não é todo curso, irmão. Como o pastor sempre diz, a nossa igreja, ela preza por uma doutrina bíblica, por um ensino saudável, por algo que não está misturado com sincretismo religioso. Então aproveite a oportunidade. A igreja tem a graduação e tem um seminário. E se você quiser vir para a aula, vem amanhã. Amanhã tem uma aula aí às 7h30. Vai começar o novo semestre da Faculdade Vitória em Cristo. Então você é nosso convidado. Amanhã a aula é gratuita, pode vir, não tem problema. E você vai ver como é que é. E aí você decide se você estuda ou não. Amém? Então faça isso, busque, se aprofunde nos conhecimentos. Teve uma irmã que me procurou, não vou falar nomes, né? Não vou falar nomes. Ela estuda numa universidade super famosa. Mas quando ela fala do Espírito Santo, os professores correm. Quando ela pergunta sobre um determinado assunto, o professor desvia do assunto. Por quê? É de outra confissão. Faculdade famosa, caríssima, aqui de São Paulo. Aí ela falou assim: vou vir aqui aprender. Amém, venha em nome de Jesus. Porque lá não pode falar do Espírito Santo, aqui pode. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo é o mesmo ontem, o Espírito Santo está entre nós, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é Deus. Amém? Então você precisa fazer isso. O que mais você tem que fazer? Lendo bons livros, investindo tempo e dinheiro. Então eu já falei de ler a Bíblia, mas também só a Bíblia? Não, os homens estão estudando o livro aí, ó, no encontro de crescimento. As irmãs estão estudando no encontro de crescimento, e nós estamos estudando um bom livro para tratar das nossas emoções. O professor Regis hoje falou sobre temas que não estão na Bíblia, sobre questões emocionais. A teoria dos temperamentos não está na Bíblia, mas apesar de não estar na Bíblia, faz parte do nosso conhecimento. Você precisa não somente conhecer a Bíblia, mas também conhecer a cultura geral. E outra coisa interessante, se você não sabia, o apóstolo Paulo, ele citava poetas gregos. Lá em Atenas, ele citou poetas, ele citou estudiosos gregos. Não somente ele citou o Antigo Testamento, então ele também citava outros textos. Você também precisa conhecer outras áreas do conhecimento. Então leia bons livros. Também você precisa ensinar os outros. E ensinar os outros aqui, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa chamada legado. Legado é algo que você deixa nos outros. É um ensinamento que vai passar de um pai para um filho.
É um ensinamento que você como obreiro, que você como crente, que você ganha e alcança vidas para Jesus. Aquilo que você fizer na vida de certas pessoas, eu estava brincando aqui esses dias, é uma coisa interessante. Minha esposa estava evangelizando uma pessoa, passou anos evangelizando ela. Ela aceitou Jesus, batizou, aí ela trouxe o marido, batizou o marido. Aí quase todo culto eu estou vendo ela trazer uma pessoa aqui. Ô glória! Ela está evangelizando mais do que nós, com 30, 40 anos de igreja. Porque uma palavra entrou no coração de uma vida. Você não sabe como Deus vai usar aquela pessoa está trazendo muitas outras pessoas, e a gente fala assim, mas como? Porque um dia a gente acolheu, a gente falou, a gente compartilhou, e aí você fala assim, mas está evangelizando mais que eu, glória a Deus por isso, está evangelizando mais que eu, está ganhando mais vida para Jesus, está sendo usada por Deus em uma área que a gente muitas vezes não conseguiria ser usado. Então a gente não sabe a dimensão do que vai alcançar essa palavra, essa semente que você lançou no coração de alguém. O Espírito Santo, ele faz a obra, o Espírito Santo é quem convence, não somos nós, mas você precisa ter paciência. É fácil ensinar os outros? Não, é algo que demora, e olha só, é algo que vai algum certo tempo, e o apóstolo Paulo chegou a dizer assim, olha, vocês precisam valorizar, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Na versão Almeida, revista atualizada, está escrito assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ele está dizendo, olha, valorize, dê honra àquele que está se dedicando. E ele fala mais aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu vou continuar gastando a minha vida e deixando de ser gastado por causa de almas para Cristo, por causa da igreja de Jesus. Ainda que, quanto mais eu amo, parece que menos eu sou amado. Às vezes você fala assim, mas é ingrato, esse ministério é ingrato. Quem disse que o ministério ia ser fácil? Quem disse que a sua chamada ia ser fácil? Quem disse que aquilo que Deus te deu é algo que você vai levar na boa? É com muito esforço. Você não vai levar de boa, você vai se esforçar, você vai buscar a Deus, e você vai alcançar a vitória. Esdras dispôs o coração. O que você precisa fazer? Tomar uma decisão, dispor o seu coração para mudar de atitude, para fazer algo para Jesus, para fazer a mudança na vida de alguém. E eu termino com esse versículo aqui de Isaías 48, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste, ela permanece para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.